Mr. Darcy não poderia ter sido escrito Por um homem. Nunca, É nunca. claramente. Vocês iam matar a magia do meu personagem favorito da história. Oi, eu sou a Luíse. Oi, eu sou a Alice. E hoje nós vamos fazer uma lista, trazendo filmes. Sempre são filmes dentro de um universo que a gente vai criar. O de hoje é... Filmes que só mulheres ou homens muito evoluídos entendem. Exatamente. Vai ter que ser muito evoluído. Quando a gente mostrou os ao nosso redor, não deu muito bom. Nenhum, gente. Inclusive homens que têm uma sensibilidade. É a evolução do homem hétero, que é o homem meio gay, e a evolução do homem hétero meio gay, que é o próprio gay, e todas as outras derivações. Quanto mais aberto para a sexualidade a pessoa estiver, provavelmente mais sensível ela é também. Só que assim, eles não entenderam. E eles são os homens mais evoluídos que eu conheço. O que é uma tristeza, né? É. Aí vamos lá, a gente vai fazer de baixo pra cima, então os que são mais palatáveis a todos os públicos e os que vão ficando mais pra realmente só mulheres entendem, sentem e compreendem a profundidade do bagulho. Em 7º lugar, porque alguns homens entenderam esse filme e se conectam, Wicked. A gente ama. Eu amo. Sobre o que é o Wicked. Wicked é a história de uma menina que nasceu verde e que quando vai pra faculdade faz uma amizade muito forte com uma menina super, super popular e padrão, que não nasceu verde. Ela sofre bullying e tal, e elas duas ficam muito amigas. Só que é uma amizade improvável também. É uma amizade muito improvável que amadurece e você compra 100%. E entende que algumas vezes é assim mesmo na vida feminina. Porque assim, apesar de eu entender que homens têm amizades muito fortes, eu nunca vi uma amizade muito forte entre homens do mesmo jeito que é uma amizade muito forte entre mulheres. A amizade feminina e a amizade masculina são diferentes. Isso é, assim, indiscutível. Cada um com suas qualidades. É. Não, eles têm qualidades. Eu não sinto tanta competição entre homens no geral. Dependendo da intensidade da sua amizade com a menina, às vezes eu já vejo, né? A gente é ensinado também a competir, né? Amizade, não existe competição quando é amizade. Então, como estamos falando de amizade feminina, a gente ganha em todos os pontos, tá? Sim, é verdade. E muito triste, eu paro pra pensar às vezes, que o homem não tem a dimensão do que é ter um amigo do tipo que a mulher tem com uma amiga. É uma amizade que ela é muito intensa, de um apoio absurdo. Vários homens ao nosso redor assistem, gostam e tal. Ficam assim. Mas é um gostar tipo... Gostei, legal. Só que eu, principalmente eu, mas a Luíse também. Eu fiquei, tipo assim, elas vão se separar. Meu Deus, essa união, essa relação que se construiu vai acabar. Porque ali é uma relação de entendimento que só dava pra existir entre elas. E mulheres entendem isso. Em 6º lugar, a gente colocou Adoráveis Mulheres. Esse filme é uma fofurinha, gente. Assim, eu ainda quero ler esse livro. Não li ainda, mas é um dos que eu tenho que ler. Conta a história de 4 irmãs. Ali nos Estados Unidos, depois da Guerra de Secessão, durante ainda, né, a guerra, que o pai vai pra guerra durante. Sim. Então, durante a Guerra de Secessão. E elas estão, é um filme de coming of age, né, então se tornando adultas ali, e cada uma tem um caminho, e a gente vê os embates entre elas e com a sociedade também, dos caminhos que cada uma escolhe percorrer, assim, é muito bonito. E por que a gente acha que só mulheres entendem a plenitude desse filme? Eu acho que existem duas coisas específicas, duas personagens específicas que têm um caminho que a gente acaba se identificando e entendendo mais. Uma é a Jo, que ela faz escolhas que pra não nós convencionais na época. E que pra nós mulheres faz muito sentido. E a outra seria a personagem, a Amy, que é a personagem da Florence Pugh. Aquele monólogo dela, falando sobre como ela pode ser genial, mas ela nunca vai ser um homem. E ela, como mulher, tem que superar tudo isso. E é uma coisa que, às vezes, quando eu tô conversando com homens, eles não entendem. Eu falo, cara, mas é porque eu preciso ser melhor que você. E eles, não é assim. Sim, meu querido, porque você não sente. Não é a sua história. Tem eu acho que tem a primeira camada, que é a camada social. Sim. Que elas são mulheres há muito tempo atrás, numa época muito mais difícil de ser mulher. Nas escolhas delas, elas enfrentam os problemas disso, mas tem uma outra camada que é o sonho de meninas sonharem. É um lugar muito, muito específico, assim, do quanto que a gente imagina uma vida pra gente, e ela tem um certo quê romântico também, e a vida quebra um pouco a nossa cara, muitas vezes, e ali tem um pouco disso, assim. A Jo quer ser escritora e ela quebra a cara fazendo isso. E ela vai com uma coisa idílica do sonho de, meu Deus, tudo vai ser maravilhoso, e não é. A Maggie, que escolhe se casar, também vai toda apaixonada, porque é o sonho da vida casar, não sei o quê. E a vida de casada não é 100% as mil maravilhas. Então, assim, tem um pouco também do quanto que a gente tanto é ensinado, quanto tem esse costume de sonhar de uma forma romântica as coisas. Mas isso talvez seja um pouco universal, mas a vida não é assim, ela quebra as meninas de um jeito muito específico. Eu entendo o fato da Jo ter feito escolhas questionáveis pra outras pessoas,
e ela abriu mão de coisas mais confortáveis pelo sonho da independência, eu acho também, né? Que a mulher, a gente tem esse sonho da independência, antigamente era um sonho muito maior. Existem coisas nesse filme que ressoam com todos, mas algumas coisas especificamente com as mulheres, Meu pai, quando assistiu o filme, ele tava muito desconfortável. E aí, quando ela consegue um homem, tipo, no final ela tem um homem, mesmo ela tendo conquistado tudo que ela, tipo, ela conseguiu o começo, né, das coisas que ela queria. Meu pai, quando ela consegue o par dela, ele fica, ai, legal, que final bonito. Pra ele, aquilo era o final feliz. Só que pra mim não era. Pra mim, se ela terminasse conseguindo o que ela queria, o homem, ele, tipo, não fazia tanta diferença. Mas ela queria. Mas na vida dela, ela queria. Sim, ela conciliou. Mas não era a prioridade dela. E é até um paralelo que eu coloco com La La Land. A maioria dos homens que eu conheço, quando assiste La La Land, eles ficam, caramba, que ódio, que raiva, não sei o quê. Como se, tinha como dar um jeito. Só que o jeito seria ela se adaptar a ele. Muito possivelmente, né? Que é isso que a gente fala, o homem, ele não consegue conceber a ideia de ficar sozinho. Entende um pouco? E a mulher, a gente já entende que isso pode acontecer. Em quinto lugar, nós colocamos Lady Bird. É uma relação de mãe e filha, uma menina adolescente com sua mãe, vivendo uma relação extremamente conflituosa. O plot é esse, entendeu? Ela tá fazendo escolhas ali pra vida dela, a mãe critica tudo, ela também acha que tudo que a mãe faz é uma merda. Enfim, é um clássico de relação problemática mãe e filha. Que quantas de nós não nos identificamos, né? Os conflitos que acontecem nesse filme são tão únicos e realmente você fica assim, a mãe não ia ter esse conflito com o filho, homem, não. Tá ligado? O menino não ia ter essas questões com essa mãe, mas a menina tem. A gente já entra na questão um pouco da projeção também, né? Tipo, a mãe projeta na filha aquilo que ela gostaria de ser ou aquilo que ela gostaria que a filha fosse. A filha realmente é uma extensão de você. Tem uma cena que ela tá provando o vestido, acho que é pro baile, pra o prom, né? E aí a mãe dela começa a dizer, eu quero que você seja mais, eu quero... Enfim, alguma coisa nesse sentido. E ela fala assim, mas e se isso já for o melhor que eu posso ser? E aí a mãe fica calada. Tem um pouco essa mistura do o quanto que você me aceita enquanto eu sou e o quanto que eu preciso ser muito incrível pra me provar, mas pra provar você também, pra provar que a nossa relação deu certo, pra provar que você deu certo enquanto mãe. É uma relação meio simbiótica mesmo, né? De tipo, eu sou você, você é eu, mas não são. São duas pessoas independentes ali. Eu acho que principalmente as mães se veem muito nas filhas. Nossa, isso é muito a chave da personagem. Ela quer ser qualquer coisa menos parecida com a mãe. Tipo... Mas ao mesmo tempo, a aprovação da mãe dela é muito importante. É muito importante, Em quarto lugar... temos As Horas. Alice não viu esse filme, Eu não vi esse filme. Ai, esse filme, na moral. Só pra vocês terem ideia do naipe do negócio, as três protagonistas são Nicole Kidman, Julianne Moore e Meryl Streep. São três linhas do tempo diferentes e a gente conhece mulheres que passam por situações muito sensíveis. A gente tem a Nicole Kidman fazendo a Virginia Woolf. E a gente acompanha o processo depressivo, o processo de escrita, a vida dela. A gente depois acompanha uma mãe que tá lendo o livro da Virginia Woolf, que tem um filhinho. E ela não aguenta mais aquela vida de mãe e de dona de casa. E ela também tá num processo depressivo muito sério. E a última é uma mulher. Ela acaba conhecendo o filho dessa mãe que quase se matou. E ela tem uma relação meio que platônica por ele, assim. São essas três mulheres, a gente acompanha as dores, contradições e inescapabilidade de certas situações das vidas delas. Tipo assim, a Virginia Woolf, você vê que ela queria qualquer coisa menos o sofrimento pelo qual ela tava passando. Porque é tudo muito inescapável. Todas as situações ali são inescapáveis. Elas não têm pra onde fugir das coisas que elas enfrentam e do que elas sentem. Esse filme... Só eu falei nesse, né? Mas enfim. É porque eu não tenho o que falar. Eu gosto muito das atrizes. Principalmente a Julianne Moore, a personagem dela, que é a dona de casa. O que ela passa e a dor de estar aprisionada numa relação amorosa e maternal. E, enfim, relações sociais que sufocam ela. Maltrata, viu? Assistir aquilo maltrata muito. E eu super entendo quando ela tenta se matar. Eu fico, talvez eu tentasse também. Nossa, amiga, pesou um pouco o clima. Pesou mesmo. Esse filme é incrível. Se vocês não assistiram, assista. Mas, ó, quem me indicou esse filme foi um grande amigo. Um dos homens mais evoluídos que eu conheço, Zanato. E já, qualquer coisa, no meio desse vídeo mesmo, já comenta aqui se você tá concordando, se você é um homem, por exemplo, não, eu entendi todos os filmes. Se você fala, você é mulher e fala, não entendi. Não é sobre entender, tá? A gente tá falando aqui, o filme tocar você de uma forma muito específica. Mas aí você já comenta, me tocou de um jeito específico. A pessoa fala, não me tocou de um jeito específico, achei não sei o que. Já comenta, já coloca aqui. E coloca também aqui embaixo filmes que poderiam estar nessa lista. Terceiro lugar, esse aqui. A Alice conhece homens que amam esse filme. Eu conheço um. Eu não conheço ninguém. Eu conheço um, que é meu pai. Orgulho e Preconceito, gente. Eu amo. Primeiro, que é um
um dos meus livros favoritos na vida. Marcou a minha história. Eu sou outra mulher depois que eu li aquele livro. Eu amo Orgulho e Preconceito. Eu amo a Jane Austen. Eu amo esse filme, que pra mim é uma das melhores adaptações já feitas na história da humanidade. Eu gosto muito também. Orgulho e Preconceito é um filme de época da Jane Austen, um romance que conta a história de uma família, né, os Bennet, principalmente da protagonista, Elizabeth Bennet, na luta e nos problemas de mulher ter que casar pra conseguir passar a herança adiante, pra conseguir ter patrimônio e etc. Basicamente esse é o plot. Só que lidando com questões de orgulho e de preconceito, olha. Uou! Uou! Existe uma profundidade, um mergulho naqueles sentimentos e na contradição deles. Eu tenho a teoria, aí você me xingue no comentário se você quiser, mas eu tenho a teoria de que o homem não vê o mundo na complexidade que a mulher vê. Eu não acho que o homem vê o nível de contradição e o nível de nuances que o universo tem. Isso pode até, de uma certa maneira, ser uma qualidade. No sentido de, homens veem tudo de forma muito simplificada. Então, eles acabam sendo um pouco mais práticos em alguns sentidos. Então, por exemplo, às vezes a mulher tá, não sei o que, ele levanta, vai treinar. Não tô dizendo que é horrível, não sei o que, mas eu acho que existe, isso é um fato, que eles não acessam o mesmo nível de profundidade que a gente acessa. É diferente. Não tô falando com isso que eles não sentem, tá? A gente há tantos milênios treinadas pra gerir relações dentro de casa, que a gente ganhou um olho clínico e uma sensibilidade que os homens que nunca tiveram isso não ganharam. Eu acho que o filme, ele aborda as relações de uma maneira complexa, de uma maneira cheia de nuances mesmo. E eu acho que isso é um olhar bastante feminino, apesar do diretor ser um diretor homem, mas a obra é de uma mulher. Mr. Darcy não poderia ter sido escrito por um homem. Nunca, nunca. Claramente. Vocês iam matar a magia do meu personagem favorito da história. Não tem. Ele foi escrito por uma mulher. Não tem como. Não tem como, porque é tipo assim, é a perfeição com contradição que você espera de um homem e que não existe no mundo real. Ele entenderia os filmes da lista. Segundo, A Vida Invisível. Ai, esse filme, chorei feito uma criancinha. Foi a escolha do Oscar, né, do Brasil. O filme conta a história de duas irmãs. Elas são filhas de pais portugueses, nascidas aqui no Brasil. Então se passa ali em 1950, no Rio de Janeiro. E uma delas engravida e é expulsa de casa. Só que o filme é literalmente tudo e todos afastando essas duas irmãs a vida inteira. Gente, na minha visão, de graça. Gratuitamente, honestamente, gratuitamente. A ponto de que a Eurice acredita que a irmã morreu. Mas e elas passam tão perto uma da outra em tantos momentos do filme. Assim. Vai se lascar, tipo assim, você vai ficando destruído, você fica, gente, pelo amor de Deus. E é isso, é esse amor de irmãs. E você vê que nenhuma das duas vive plenamente depois que essa separação aconteceu. E mais triste ainda do que achar que a irmã tinha morrido, eu acho que é quando eles dão a entender que uma não quer falar com a outra. Eu não tenho irmã, você tem, então talvez você vai entender melhor. Mas eu sempre quis ter muito uma irmã, porque eu tenho uma relação com meu irmão que é diferente da relação que eu teria com uma irmã. E aí, todas as minhas amizades femininas, eu sempre fui muito de cabeça, porque eu acho que eu meio buscando isso, né? Eu buscando essa relação de irmandade que eu nunca tive, né? Gente, esse filme é pra sofrer, tá? Se for assistir, você se prepara o lencinho. Se prepare emocionalmente. E o coração, porque ele vai sair estraçalhado. O final é trágico no sentido de... Sabe o que é duas pessoas que nunca foram felizes? Nunca. Você com uma irmã, vocês aprendem a ser mulheres juntas. Isso é uma experiência que não é igual a nada, nenhuma outra. Ela é singela, ela é em si, ela é única. Vocês aprendem o que é mulheridade, vocês aprendem o que é a feminilidade, o que é a sociedade, vocês aprendem juntas, vocês constroem o feminino juntas. E aí chegamos ao item 1, o primeiro. O maioral! Esse realmente, eu digo só mulheres. Esse eu até excluo os homens evoluídos, sabia? Só mulheres. Vidas passadas. Eu assisti por causa dela, ela me indicou o filme. Eu falei, amiga, você vai amar. Ela assistiu. Aí ela me mandou um vídeo que a gente vai colocar aqui nesse vídeo da reação dela quando ela terminou de assistir esse filme. Tô muito mal. Amiga, meu Deus do céu, que é isso, cacete? Que filme. Eu tenho esse vídeo até hoje. Não, eu chorei muito também, nossa. Minha mãe me ligou, minha mãe assistiu esse filme, ela ligou, você já assistiu Vidas Passadas? Aí ela começou a falar, a fazer análise do filme. Agora, todos os homens que a gente convive, disse algum, entendeu exatamente, assim. Todas as galeras mulheres que assistiram esse filme, elas reagiram da mesma forma. Primeiramente, é um filme sobre um amor que nunca aconteceu entre duas pessoas coreanas, sul-coreanas, que se separam na infância, eles criam esse amor durante a infância, assim, se separam e se reencontram em 2 momentos depois na vida adulta. Só que esse amor, ele nunca se realiza. E tudo bem, não ia mesmo. Só que
você morre com ver o quanto sim poderia, mas o quanto não poderia também. Ai. É que assim, são duas pessoas que claramente têm ali o sentimento de amor da vida uma da outra, mas talvez esse sentimento de amor da vida uma da outra seja porque nunca vai poder acontecer. Né? Talvez fique pra outra vida. E é sobre isso, vidas passadas. Tem um pouco dessa discussão, assim, quem será que a gente foi na vida passada? Só que por que a gente fala que homens não entendem esse filme? Nenhum Que eu conheço já entendeu, na profundidade que a gente entendeu. No máximo gosta do filme. Nossa, que filme bom, não sei o que, mas não é. A gente termina assim, a gente não consegue nem se expressar. É tipo assim, a experiência ela é inefável. Você não consegue traduzir em palavras. A gente tava assistindo com nossos hombres. E aí eu assisti com o meu e ela assistiu com o dela. E aí a gente tava assistindo e eu terminei de assistir, eu comecei a chorar muito. Alucinadamente louca. Eu chorava. E aí ele olha pra mim e fala: tem alguma coisa que eu deveria saber? Não é sobre isso! Não é sobre isso. Em um determinado momento, a personagem casa com um homem. E ela ama o marido dela. Que claramente foi escrito por uma mulher também, né? O marido dela não existe. E ele entende essa relação dos dois. Inclusive, a gente mandou pra um amigo nosso o filme e falou assim: assiste, porque eu acho que você vai entender. Não entendeu. Não mesmo. E ele era a nossa última esperança. E ali eu fiz, realmente é só mulher. Isso aqui é só mulher. E é difícil até explicar o que é. Eles ficam assim: nossa, mas por que ela tá casada com o marido dela, então? Eu falava assim, escolhe ele, então. Não é sobre isso! Ela ama muito o marido dela, não largaria o marido dela, sob hipótese nenhuma. Isso nem passa pela cabeça dela. Não. Só que existe ali uma coisa, tipo, que parece que é um sentimento de outras vidas. E que é um sentimento que não vai morrer. Não, mas nunca. Nessa vida, não é pra acontecer. Ela ama o marido dela. E eu entendo isso. Parece louco. Eu também. Eu falo em voz alta, parece meio louco, né? Lucas. Mas sim. Sim. Mulheres, sim. Foi o filme que mais me marcou nos últimos anos. A mim também. De impacto, assim. A mim também. Acho que o último que me bateu tanto foi Ainda Estou Aqui. Mas se você é homem e você entendeu sim, que é difícil de explicar o quê? Fala aqui, por favor. Se você entendeu que o filme não é sobre ela escolher um ou outro, bota aqui. E não necessariamente você está infeliz com a vida que você vive. Você só tem um vislumbre do que poderia ter sido. E aquilo toca em você. É um pouco aquela coisa de eu ter falado de tipo, é como se alguns amores nunca morressem, mesmo que você já tenha superado. E mesmo que você ame a pessoa que você tá, é como se uma parte de você ali dentro, que não saiu daquilo, continue amando. E tá tudo bem. E se você entende que tá tudo bem, coloca aqui, porque esse é o problema. Que os homens parecem que não entendem que tá tudo bem. E tá tudo bem. Revoltados com a gente. Tá tudo bem. Tá tudo bem. A vida, ela é complexa nesse nível, gente. Desculpa dizer isso pra vocês. Eu sei que a vida é mais rasa pra vocês. A vida não é um filme. Não é orgulho e preconceito. Não, mas poderia ser, se você fosse Mr. Darcy. Poderia, se você fosse um pouco mais homem evoluído. Então é isso. Tchau! Sim, fale de novo. Fale o que você falou agora, por favor. Sua análise. Do meu ponto de vista, inevitavelmente aconteceu uma decisão por parte dela. Não aconteceu. Não faz sentido não acontecer. Não é que ela escolheu entre um e outro, não. Aquele caminho da vida se apresentou pra ela e ela assumiu aquele caminho da vida. E ela tava feliz com aquele caminho. E quando ela foi pra aquele caminho da vida, ela não tava tipo, eu estou escolhendo esse ao invés daquele. Não tem um ao invés, essa lógica não existe. E o próprio outro cara... Por que ela traz o cara? Por que ela passa o dia todo o cara que Por que ela chora no final? Não faz sentido.